CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 9h38, estamos de volta com o CBN Campo Grande para destacar no CBN Direito desta terça-feira uma questão que é considerada importante não só para a questão tributária, mas também para a questão econômica do governo e recuperação econômica do país. E isso envolve também toda a classe empresarial do Brasil. Olha, a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo chega nesta terça-feira ao Congresso. O texto prevê apenas a unificação do PIS, do COFINS, sem incluir tributos locais e nem ceder receita a estados e municípios. Outras mudanças, segundo o governo, serão anunciadas numa segunda fase que será enviada em breve também para o Congresso. E sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje com Vladimir Rossi Lourenço, que é advogado tributarista, também com atuação em diversas áreas do direito, tem uma história como militante do direito, na defesa dos direitos dos advogados, já foi aí conselheiro da OAB Nacional e hoje conversa com a gente sobre esse tema, específico da reforma tributária. Vladimir Rossi, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Direito. Bom dia, Ginês, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Vladimir, como a gente pode analisar esse passo que o governo está dando agora em enviar a primeira parte do projeto da reforma tributária para o Congresso? Bom, inicialmente a gente deve dizer que o Brasil já experimentou várias propostas de emenda à Constituição pertinentes ao sistema tributário. Na verdade, desde 1988, quando foi promulgada a Constituição, nós tivemos pelo menos uma meia dúzia ou mais de propostas de reforma do sistema tributário e nenhuma até agora vingou. Nós temos duas propostas tramitando na Câmara, no Congresso. Uma na Câmara, que é a PEC 45, e outra no Senado, que é a PEC 110. Há uma grande expectativa nessa proposta que viria do Executivo Federal, deve ser encaminhada hoje, e o governo federal já anunciou que fará a sua proposta em 4 etapas. Uma primeira etapa seria essa que você mencionou, a unificação do IPI, PIS e COFINS, criando um IVA federal. Vamos aguardar, É uma proposta que ainda não chegou, não temos base para análise ainda, mas temos base para análise daquelas propostas que já estão no Congresso, como eu mencionei, a PEC 45 e a PEC 110. Do que já está, sendo direcionado. Você fez uma abordagem inicial aí dizendo que outras propostas já foram enviadas, o que mostra na sua fala não tanta expectativa em relação a isso. Mas você acha que o momento, talvez por questão de necessidade, de simplificar, ou até de favorecer uma retomada econômica de que o Brasil está precisando até por conta da pandemia, isso pode fazer entrar aí nos ingredientes para que a reforma ande ao contrário do que aconteceu das outras vezes? Pois essa é uma pergunta importante. O que acontece é que sempre se falou de uma possibilidade de uma reforma estrutural do sistema tributário brasileiro, o que, na verdade, se tentou nessas propostas que mencionei e que não vingaram. Essa proposta que está na Câmara dos Deputados, por exemplo, não é uma proposta estrutural. A PEC 45, basicamente, ela exclui alguns tributos federais e alguns tributos estaduais e municipais, criando um imposto de bens e serviços, e ela pertine apenas no campo dos tributos que gravam e que incidem sobre o consumo. Não é uma proposta que visa a redução da carga tributária, ela visa, em última instância, a simplificação do sistema desses tributos que gravam o consumo, como o IPI, o PIS, COFINS, o ICMS e ISS. Essa proposta que está na Câmara, então, ela substituiria esses tributos por um imposto de bens e serviços de base ampla. A proposta, que é a PEC 110, que está no Senado, é um pouco parecida com a que está na Câmara, mas ela extingue 9 tributos, extingue o IPI, o IOF, o PIS, o PASEP, o COFINS, a CID Combustível, o Salário de Educação, o ICMS e o ISS, criando também o imposto de bens e serviços de base ampla. Elas são muito semelhantes. Mas vejam que elas não
tocam na estrutura do sistema tributário. Elas buscam apenas modificar os tributos que incidem sobre o consumo. A proposta do governo também vem nessa primeira fase, pelo que se leu, sobre essa base de tributos que gravam o consumo. O que me parece, e o que existe hoje, na verdade, não provocará uma redução da carga tributária, ao contrário, a proposta que está na Câmara tem sido muito criticada porque ela deve incrementar a incidência desse IBS, se for aprovado, sobre a prestação de serviços. Haveria um agravamento da tributação sobre o setor de serviços, o que não é muito bom para o país. Então, ou seja, pelo que a gente está vendo até o momento, se muda muito, mas continua do jeito que está. E se muda muito, mas não se muda basicamente nada em termos de carga tributária. Vamos mudar muito para continuar da forma como está. Agora, Vladimir, no seu ponto de vista, né, eu sei que é um assunto bastante complexo, mas quais os pontos que precisariam ter uma atenção especial para que houvesse realmente uma mudança, né, não só do ponto de vista de simplificação, mas do ponto de vista de que a palavra reforma seja realmente colocada em prática? Me parece que o pressuposto básico que deve se pensar sempre quando se fala em reforma tributária primeiro, verificar se o que os entes constitucionais, União, Estados, municípios, eles se terão, precisam para manter as suas despesas. Portanto, quanto eles precisam arrecadar. E, de outro lado, verificar como é que o contribuinte, a pessoa física, a pessoa jurídica, suporta essa carga tributária. Me parece que, a partir disso, é possível pensar numa simplificação do sistema, numa otimização dos tributos existentes, porque essas reformas pontuais, que já foram tentadas em algumas vezes, elas terminam por não trazerem para o contribuinte o resultado que é efetivamente uma simplificação do sistema. É possível ser feita, é possível ser feita até no nível infraconstitucional, mas efetivamente uma carga tributária que não pese tanto no preço do produto final que tem acontecido, né? Não é fácil, é uma engenharia. A gente sabe que não é fácil conciliar essas duas coisas, necessidade de arrecadação do governo e uma redução da carga tributária para o contribuinte, mas é preciso que se estude um pouco mais. O que eu vejo é que essas propostas que tramitam, elas não atingirão esse objetivo, infelizmente. Bem, é uma pena que você não veja isso, porque você tem uma voz importante aí na questão tributária, e quando a gente fala de reforma tributária, a gente tem a expectativa de mudanças, né, Vladimir? Sempre. A expectativa é sempre grande, né? Sempre grande. O que a gente espera sempre é uma simplificação do sistema, mas efetivamente também uma redução da carga tributária. O Brasil hoje, em termos macros, ele tributa 32,5% do PIB, que é uma tributação alta, né? Mas ainda assim é uma tributação aquém dos países da OCDE, por exemplo, que tributam sempre acima de 34% do PIB. O que se vê, na verdade, na prática, é que o sistema tributário, se você observar apenas do ângulo dogmático, é um sistema eficiente, né? Ele arrecada hoje o suficiente para que os entes federativos eles possam fazer frente às suas despesas. Porém, o que acontece é que a sociedade, os contribuintes já não suportam mais essa carga tributária. Por isso a razão de uma discussão, acho que é importante nesse momento, uma discussão que possa levar adiante todos esses pontos e aprofundar todos esses pontos. Vladimir, falando em carga tributária e imposto, né, a gente está vendo aí um ensaio, né, do ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele não fala que é CPMF, mas enfim, não importa a sopinha de letras que estão planejando aí, mas parece que todo mundo que chega lá no Planalto tem essa coceira, né, de voltar com a CPMF, voltar com alguma carga tributária, enfim. Como que você enxerga esses movimentos lá no governo federal de voltar de alguma maneira? A gente classifica como CPMF, mas eles podem mudar de nome, enfim, mas é tudo irmão. Então, o que eu observo é o seguinte: pelo que nós lemos e pelo que nós estamos ouvindo, essa seria, nessas propostas que o governo federal enviará para o Congresso, seria a quarta etapa, né? A criação de um tributo que venha a incidir sobre transações
eletrônicas, enfim. Me parece muito semelhante ao que nós já tivemos, que é o que você disse agora, que é a contribuição provisória que seria sobre a movimentação financeira, sobre todos os atos praticados no âmbito bancário. Na verdade, o que se vê é que parece-me que tem, já ouvi isso em algum lugar também, tem o cheiro, né? Tem a cor da CPMF, mas a gente ainda não sentiu o gosto, né? Só falta isso. Eu acho que é uma proposta de criação de um tributo novo. Isso é sempre ruim, né? Com um país que tem uma carga tributária elevadíssima, como a nossa, falei, assim, nos últimos 3 anos em torno de 32%, 33% do produto interno bruto, a criação de mais um tributo é sempre ruim. É sempre ruim porque é um tributo também, é um tributo regressivo, porque ele vai incidir também sobre a cadeia de consumo. E os tributos regressivos, eles são ruins por natureza, porque eles acabam, que é o típico que acontece com os tributos que gravam o consumo mesmo, como o IPI, o ICMS, o ISS. Eles são regressivos porque eles acabam tributando de forma igual os desiguais economicamente. Quem ganha R$100 mil por mês, ele acaba pagando o mesmo valor por 1 quilo de arroz do que aquele que ganha um salário mínimo. E essa tributação ela é perversa, né? Porque ela acaba, no meu modo de ver, infringindo o princípio da capacidade contributiva e etc. De sorte que tributos novos não são bons de cotio. Agora, tributos novos que gravam o consumo são piores. E esse que virá, eu acho que será mais um dessa espécie. Vamos falar de pressa. Talvez a mesma pressa que o governo federal tem de enviar o projeto da reforma para o Congresso, né, para demonstrar que está fazendo reformas estruturantes, para sinalizar para o mercado internacional, para sinalizar para o mercado nacional, para dizer que está fazendo as reformas bastante cobradas há tempos, é a mesma pressa que o governo tem de talvez recuperar um pouco de dinheiro que está usando agora de forma emergencial para equilibrar a caixa? Parece-me que sim. Parece-me que essa iniciativa que foi retomada, na verdade as propostas de emenda à Constituição que já tramitam há algum tempo, desde o ano passado, né? Esse tema foi muito falado no ano passado e retoma agora, mas parece que é uma questão emergencial sim de caixa, em função desse dispêndio que foi necessário e importante em face dessa pandemia que assola o país e o mundo todo, mas que é uma tentativa de recuperação de caixa, sim. O que a gente espera é que nós, mais uma vez, nós, cidadãos brasileiros, não tenhamos que pagar essa conta também, não é? Isso é importante que seja dito. Que essas decisões estruturantes ou importantes não sejam decididas por questões de momento, de necessidade emergencial, né? É verdade, é importante, por isso que eu disse, é importante que se pense um pouco mais em termos estruturais, de uma reforma tributária estrutural e não uma reforma tributária pontual como essa que estão espelhadas na PEC 45 e na PEC 110, uma no Senado e outra na Câmara, e também nessa proposta que está sendo enviada pelo governo federal. Olha, nós conversamos hoje com o Vladimir Rossi Lourenço, que é advogado tributarista. Vladimir, muito obrigado pela entrevista aqui no quadro CBN Direito de hoje. Muito obrigado, Ginês, e um abraço a todos. Muito obrigado. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.